Olá, queridas alunas, queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso raio-x da banca para a Unicamp RMAEGO, a prova de endoscopia ginecológica. Nós vamos falar aqui sobre os temas de ginecologia geral. Nos baseamos para falar sobre os temas mais recorrentes dessas provas para vocês nas provas dos últimos 2 anos que cobraram as questões dissertativas. Veja que provas mais anteriores eram aquelas questões com alternativas, mas que mesmo assim, eventualmente, aparecerão para vocês aqui nessa revisão, por conta dos temas que realmente são recorrentes e assumem uma possível tendência para essa prova. Vamos falar aqui então sobre cirurgia ginecológica, sangramento uterino anormal e prolapso genital. Começando falando sobre cirurgia ginecológica, olha essa questãozinha que caiu pra gente super recente na última prova. Para diminuir o sangramento no intraoperatório de uma miomectomia laparoscópica, algumas medidas farmacológicas e outras não farmacológicas são realizadas. Então ele quer saber pra gente quais são essas medidas farmacológicas e quais são essas não farmacológicas para reduzir o sangramento. Vamos falar então alguns conceitos gerais de cirurgias ginecológicas, essa avaliação perioperatória. Primeiro, toda paciente que será submetida a uma cirurgia deve passar por uma avaliação clínica. Orientações de jejum, de 6 horas para alimentos sólidos e 2 horas para líquidos claros. Em relação à antibiótico profilaxia, no geral, está indicado o uso da cefazolina 2 gramas na indução anestésica. Temos que ter um cuidado especial em relação à duração do procedimento. Por quê? Se for mais prolongado, acima de 4 horas, a gente tem que realizar uma dose adicional desse antibiótico, com mais 1 grama de cefazolina. Em relação à anestesia utilizada, a grande maioria dos procedimentos utilizam a raquianestesia para manipulação da pelve associada à sedação ou uma anestesia combinada, que é a raquianestesia com a anestesia geral. Em relação ao posicionamento das pacientes nas cirurgias ginecológicas, temos 2 principais tipos: a posição semiginecológica, aqui representada, em que a paciente elas ficam com as pernas semifletidas, abertas e voltadas mais para a inferior da maca, que é muito utilizada em cirurgias laparoscópicas e robóticas, e a posição de litotomia, que nós temos uma flexão maior na região do quadril e com os pés aqui apoiados em suportes mais na posição superior à maca, que é muito utilizada para cirurgias vaginais e perineais. Temos que tomar muito cuidado com esse posicionamento das pacientes para que ele seja feito de forma adequada para nós evitarmos lesões em pele, mas também principalmente lesões nervosas. E aqui eu trouxe para vocês quais são as lesões nervosas mais comuns de nós encontrarmos como decorrência deste posicionamento inadequado e quais que são as suas consequências. Então olha só, lesão do nervo fibular comum. As pacientes elas vão se referir como o pé caído ou parestesia nessa face lateral da perna. Ou lesão do nervo femoral. Vamos ter fraqueza do músculo quadríceps e a perda sensitiva na face anteromedial da coxa. Lesão do nervo obturador vai levar a um déficit motor dos músculos adutores, também essa perda sensitiva na parte medial da coxa. Lesão do nervo cutâneo femoral lateral, levando a parestesia e dor na face mais lateral dessa coxa. E lesão do nervo ciático, déficit motores e sensitivos extensos em toda a perna. Sobre a cirurgia videolaparoscópica minimamente invasiva, quais alguns conceitos iniciais interessantes aqui? Primeiro, em relação aos seus principais portais utilizados para a introdução dos trocáteres na cirurgia ginecológica. Então, nós temos um primeiro posicionamento que é da incisão umbilical, que é o trocáter maior de 11 milímetros, onde geralmente nós colocamos a ótica e a câmera. E incisões em trocáteres auxiliares, em que nós realizamos e colocamos em fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda e hipogastro, que são trocáteres menores, geralmente de 5 milímetros. Uma posição ideal desses trocáteres, principalmente os laterais, é em nível superior à espinha ilíaca anterossuperior e 6 centímetros lateral à linha média do abdômen. Esse posicionamento ele é adequado
principalmente para nós evitarmos lesões vasculares e aqui da artéria epigástrica inferior. O maior risco de lesão vascular é quando nós realizamos a primeira punção na região umbilical das pacientes. E quando nós vamos realizar algumas cirurgias, aqui principalmente a miomectomia, nós temos que estar muito atentos ao risco de sangramento, pessoal. Miomectomias sangram muito. Essa opção de cirurgia conservadora para pacientes que ainda possuem desejo reprodutivo. Para isso, eu tenho que realizar uma preparação cirúrgica adequada, temendo esse risco de sangramento. Então, vou avaliar se é uma paciente que já possui algum comprometimento de seus níveis hematimétricos. Eu vou ficar muito atento à perda sanguínea no intraoperatório, a depender do tamanho daquele mioma. Ou ainda, na parte pré-operatória, eu posso utilizar um medicamento que é um análogo do GnRH, em que ele tem o benefício de ser capaz de reduzir o volume desses miomas, para então reduzir essa morbidade intraoperatória. Mas já quando estou lá no meio da cirurgia, quais outras medidas farmacológicas que eu posso utilizar para ajudar nesse controle do sangramento? Alguns agentes uterotônicos, como citocina e misoprostol, com uma evidência mais fraca, ou ainda vasoconstritores, a injeção da vasopressina ao longo da própria linha de incisão planejada na serosa uterina, onde eu vou fazer a incisão para retirar aquele mioma entre o miométrio e a cápsula do mioma. Ou ainda agentes como antifibrinolíticos, como o ácido tranexâmico. Outras opções mais invasivas, como técnicas cirúrgicas para ajudar nesse controle do sangramento, é uma oclusão temporária de artérias uterinas ou artérias hipogástricas, ou ainda oclusões transitórias bilaterais de artérias uterinas e uterovarianas. Então, voltando à nossa questãozinha, olha só, para reduzir esse sangramento intraoperatório nessa miomectomia por via laparoscópica, quais são medidas farmacológicas eu posso utilizar? Misoprostol, ácido tranexâmico e vasopressina. E dentre as opções não farmacológicas, tem aquelas técnicas cirúrgicas de ligaduras temporárias das artérias uterinas, por exemplo. Vamos falar de um outro tópico ainda semelhante a esse que nós conversamos, que é o de sangramento uterino anormal. Olha só essa questãozinha que traz pra gente uma paciente com sangramento anormal por origem de leiomiomas, em que ela tem o seguinte ultrassom: um leiomioma figo 2 de 4,5 cm em parede lateral esquerda, no terço médio, com a sua base ocupando 1/3 do comprimento da parede. Ele pergunta sobre detalhes daquela classificação STEP-W. O que é essa classificação mesmo? O que ela significa pra gente? Vamos então revisar sobre isso. E olha só essa outra questão que caiu no ano anterior, um tema realmente recorrente na prova, em que perdeu um outro tipo de característica desses leiomiomas e perguntou exatamente sobre essa classificação do STEP-W. Vamos revisar sobre as diferentes causas de sangramento uterino anormal. E aqui, falando em pacientes que estão na menarquia em idade reprodutiva, eu tenho esse acrônimo PALM-COEN, que resume as suas principais causas, sendo que PALM são as causas estruturais de sangramento, e COEN as causas não estruturais. Então, PALM, pólipo, adenomiose, leiomiomas e malignidades, e COEN, coagulopatias, alterações ovulatórias, disfunções endometriais, iatrogênicas e outras não classificadas. Como que é a clínica das pacientes que vão apresentar cada um desses diagnósticos diferenciais? Então, veja só, com o pólipo, vou pensar aquela paciente com sangramento intermitente, por vezes intermenstrual, em que no exame de imagem, no ultrassom, eu consigo avaliar na região da cavidade endometrial uma formação hiperacogênica com formato mais pediculado, polipóide, com essa base mais fina. Já a adenomiose, aquela paciente já um pouco mais velha, multípara, em que ela de repente nota uma alteração no seu padrão menstrual com sangramento mais volumoso e uma dismenorreia associada. Leiomiomas, aquela paciente que ela tem um aumento de volume uterino, mas é um aumento nodular, mais irregular, com sangramento também importante associado. Malignidade, eu vou pensar naquela paciente que tem um sangramento persistente associado a outros fatores de risco, como, por exemplo, obesidade e outros riscos de síndrome metabólica. Já coagulopatias, aquelas pacientes que elas vão ter um sangramento já desde muito cedo, desde a sua primeira menstruação. E sangramento também em outras partes do corpo, não só por via vaginal. Já alterações ovulatórias, eu posso pensar naqueles extremos da vida reprodutiva. Aquela paciente que está começando ali a puberdade, em que ela tem uma imaturidade do eixo hipotálamo hipófise ovariano, então ela vai ter esses ciclos anovulatórios que resultam em um sangramento mais aumentado, ou ainda aquela na pele pós-menopausa. Ou mesmo alguns distúrbios endocrinológicos, como a própria síndrome dos ovários policísticos.
Alterações endometriais, geralmente, é um diagnóstico de exclusão. Eu vou pensar e não vou encontrar nenhuma causa estrutural anatômica e nem outra causa não anatômica, e eu vou pensar em alterações enzimáticas, por exemplo. Causas iatrogênicas, como o uso de dispositivos intrauterinos ou mesmo de anticoagulantes pela paciente, e outras causas não classificadas, como estimoceles, que são os efeitos de cicatriz de cesárea, ou ainda malformações arteriovenosas. Destaco aqui os leiomiomas, em que eles inclusive têm essa classificação da FIGO a depender da sua localização uterina. De forma que cada mioma vai receber um número a depender da sua localização. Miomas com números menores, eles vão estar mais próximos da cavidade endometrial, e números maiores vão estar mais se distanciando próximo à camada externa. Então, miomas FIGO 0, 1 e 2 são aqueles intracavitários ou submucosos. Já miomas FIGO 3, 4 são os intramurais, mais aqui no meio desse miométrio. E miomas FIGO 5, 6 e 7 são aqueles que são mais subserosos. O 8 tem uma localização cervical parasitária. Ainda destaco aqui para vocês sobre os leimiomas submucosos. Por quê, pessoal? Aqueles que são FIGO 0, 1 e 2. Além dessa classificação da FIGO, eles são importantes por uma outro tipo de classificação, que é a chamada classificação de Lasmar, que foi criada justamente para avaliar a melhor forma de ressecção desses leimiomas que são submucosos, em que a gente vai buscar por mais informações desse mioma, alguns detalhezinhos da sua localização. Então, olha só, nessa classificação nós vamos avaliar esses 4 critérios: a sua penetração, penetração no miométrio, o tamanho desse leimioma, a porcentagem que a sua base ocupa daquela parede uterina, em qual terço da parede se localiza, inferior, médio ou superior, e se há acometimento ou não de parede lateral uterina. Veja que para cada um desses critérios, a depender da sua característica, como por exemplo o tamanho, se é menor que 2 centímetros ou maior a 2 a 5 centímetros, por exemplo, se a sua base ocupa 1/3 de 1/3 a 2/3, eu vou atribuir uma pontuação. E eu vou então somar essa pontuação de cada um desses critérios e com isso eu vou atribuir um score total. Esse score total, eu vou definir qual que é o risco ou qual que é a melhor via de tratamento desse mioma submucoso. Ou seja, se eu posso já logo de cara fazer uma estroscopia cirúrgica que vai dar certo, ou se eu tenho que preparar melhor essa paciente, eu vou fazer uma cirurgia em 2 tempos, por exemplo. Então veja só, se eu tenho scores mais baixos, de 0 a 4, que é um mioma que é pouco penetrado no miométrio, ele é pequeno, não tem acometimento de parede lateral, por exemplo, eu vou então pensar numa miomectomia já de baixa complexidade, já por estroscopia cirúrgica. Agora, se eu tenho aqui já scores mais altos, 5 e 6, por exemplo, eu vou pensar numa miomectomia complexa. E o que significa essa miomectomia complexa? Em que eu vou realizar em 2 tempos, ou eu vou fazer um preparo prévio dessa paciente, como, por exemplo, o uso de um análogo do GNRH para eu tentar reduzir o tamanho desses leimiomas. Já se eu tenho uma pontuação mais alta, a via estereoscópica não é indicada para a paciente, dado o risco de sangramento, perfuração ou de complicações de outros órgãos. Dito isso, pessoal, vamos voltar para a nossa questãozinha aqui então. Aqui temos o mioma FIGO 2. Então, esse mioma FIGO 2 é um mioma que ele está bastante penetrado no miométrio. Então, com isso, já ganho pelo menos 2 pontos naquela classificação do STEP W. De 4,5 centímetros, por conta deste tamanho, eu também já ganho mais 1 ponto. Então, tenho aqui 3 pontos. Que acomete parede lateral esquerda. Então, mais 1 ponto aqui também. E está no terço médio, 1 ponto, e a base de 1/3 não pontua. Então, veja só, com isso, essas características, eu tenho uma pontuação de 5 pontos para esse mioma, ele pertence àquele grupo 2 dessa classificação. Se pertence ao grupo 2, qual que é a tática recomendada? Eu tenho que realizar aquela miomectomia complexa, né, em 2 tempos cirúrgicos, por via estereoscópica. E ainda com base nessa classificação, qual que é uma medida pré-operatória que pode ajudar nessa abordagem? É o uso do análogo do GNRH. Esse é o nosso gabarito aqui. E nessa outra questão, vamos calcular aqui o seu score também? Veja só, é meu FIGO 2. FIGO 2 ele é bastante penetrado no miométrio, então 2 pontos. Pelo seu tamanho de 4 centímetros, ganha mais 1 ponto. No terço superior da cavidade uterina, se é terço superior, ele ganha 2 pontos. E parede lateral direita, mais 1 ponto. Então, com isso, ele tem uma pontuação total de 6 pontos. E qual que é a conduta para este caso, então? Se são 6 pontos, é um grupo 2, eu vou fazer uma miomectomia estereoscópica em 2 tempos, ou aquela com preparo com análogo prévio.
E olha só, essa outra questãozinha, que é uma questão mais antiga, com alternativas, mas que aborda o mesmo tema. Olha só, uma paciente com hipertensão arterial crônica em uso de losartana e sangramento aumentado. Ela foi investigar e viu-se que ela tem um nódulo de 1,5 por 1,2 centímetros em fundo uterino com FIGO 1. Veja que ela tem a pontuação bem baixinha, né? FIGO 1, 1 ponto, pelo tamanho não pontua. Então, diante disso, qual é a conduta? Mioma bem ali, intracavitário, submucoso, mais benigno e menor. Por isso, a conduta aqui é realizar uma histeroscopia cirúrgica, miomectomia histeroscópica. Letra C, nossa resposta. Vamos falar agora sobre prolapso genital, um tema que também a banca gosta de cobrar da gente. Olha só, uma paciente de 55 anos com 3 gestações, 3 partos normais prévios e vem com uma queixa de bola na vagina. E traz pra gente o seu POPQ. Diante disso, qual que é a sua classificação e como corrigir cirurgicamente? Vamos revisar então sobre os prolapsos genitais, que são situações clínicas em que os órgãos genitais eles estão em locais onde eles não deveriam estar, por conta do enfraquecimento das estruturas que sustentam estes órgãos, sejam ligamentares, sejam os músculos do assoalho pélvico. O diagnóstico ele é clínico e eu consigo estadiar, determinar esse tipo de prolapso, se ele é mais anterior, apical ou posterior, com base na classificação do POPQ. Então, o POPQ eu consigo realizar através do exame físico das pacientes, em que eu vou analisar 9 pontos. Eu tenho primeiro medidas estáticas, que são medidas do hiato genital, do corpo perineal e do comprimento vaginal total, que ficam representadas na linha média do POPQ. Eu tenho ainda pontos que vão avaliar a parede vaginal anterior e outros pontos que vão avaliar a parede vaginal posterior. Na parede vaginal anterior, eu vou avaliar um ponto fixo que é considerado a 3 centímetros para o interior da carúncula iminal. Veja que o nosso referencial sempre vai ser a carúncula iminal. Tudo que estiver para dentro da carúncula iminal vai assumir valores negativos em distâncias em centímetros. Já tudo que estiver para fora assume valores positivos. Então, veja que o nosso ponto azão-azinho é um ponto da parede vaginal anterior, que é uma medida fixa a 3 centímetros para cima da carúncula iminal, portanto, menos 3 centímetros. Já o ponto BA, ele é o ponto de maior prolapso na paciente que faz valsalva da parede vaginal anterior. Então, quando essa paciente fazer uma força, eu vou avaliar até onde vai esse ponto. E o ponto C mede aí a localização do colo uterino nas pacientes que não são esterectomizadas. Naquelas que já tiraram o útero, o ponto C diz respeito à cúpula vaginal. Já na parede vaginal posterior, eu tenho o ponto BP, que é um equivalente, um espelho do ponto azão-azinho lá na parede vaginal posterior. E é o ponto AP, perdão, que é esse equivalente ao azão-azinho. Já o ponto BP é o ponto de maior prolapso da parede vaginal posterior, que eu avalio quando a paciente faz uma valsalva. E o ponto D é o ponto do fundo do saco vaginal. Nas pacientes esterectomizadas, nós não temos a representação do ponto D. Então, olha só. Se eu tenho que o ponto mais distal do prolapso dessa paciente está acima de 1 centímetro para dentro da carúncula iminal, ou seja, menor do que menos 1 centímetro, eu falo que é um prolapso estadio 1. Agora, se o ponto de maior prolapso está entre 1 centímetro acima da carúncula iminal e 1 centímetro abaixo da carúncula iminal, ou seja, entre menos 1 e mais 1, eu falo que é um prolapso estadio 2. Se esse ponto de maior prolapso está para baixo de 1 centímetro abaixo da carúncula iminal, ou seja, maior do que mais 1 centímetro, e até o comprimento vaginal total menos 2 centímetros, ou seja, vamos supor que o comprimento vaginal total são de 9 centímetros. Se um ponto de maior prolapso vai, neste caso, entre mais 1 e 7 centímetros, eu tenho que é um estadio 3. Agora, se o ponto mais distal está para além desse comprimento vaginal total menos 2 centímetros, eu tenho o estadio 4. Eu posso sempre iniciar com tratamento clínico conservador, reforçando esse fortalecimento das estruturas que sustentam estes órgãos pélvicos, ou ainda posso pensar num PESAR para aquelas pacientes que têm um risco cirúrgico mais elevado. Diante da sua refratariedade, eu posso então partir para opções cirúrgicas para essas pacientes. Eu tenho cirurgias reconstrutivas, que vão reconstruir toda a anatomia que sustenta estes órgãos, ou mesmo cirurgias obliterativas, que é a colpoclase, em que eu justamente fecho essa região vaginal para não acontecer estes prolapsos, essas saídas de órgãos genitais internos para fora.
É claro que a colpoclase, ela é uma opção que não permite mais esses pacientes a terem relações sexuais. Portanto, tem que deixar isso muito claro para as pacientes na fase pré-operatória e se elas concordarem com essa proposta. Aqui a questão, ela queria saber quais, então, opções de tratamento cirúrgico para o prolapso que essa paciente possuía. Vamos, então, revisar sobre como corrigir esses diferentes prolapsos dos diferentes níveis de delância que estão acometidos. Lembra que nós temos diferentes níveis de sustentação dos órgãos pélvicos, sendo que o nível 3 é aquele nível mais externo, a região perineal das pacientes, do corpo perineal. Nível 2 são as fáscias vésico-vaginais e retovaginais que sustentam no nível mediano. E nível 1 é o nível do ápice, da região lá do colo, no fundo do saco vaginal, que sustenta o ápice vaginal. Então, como que eu vou corrigir alterações do nível 3, lá na região do períneo? Eu vou promover a perineoplastia, que é justamente a reaproximação aqui dos músculos bulbo esponjoso, aqui representado, e aqui o músculo transverso superficial do períneo, reconstruindo essa ruptura perineal. Já nível 2, eu vou reconstruir defeitos do nível 2, fortalecendo estruturas das fáscias, como, por exemplo, a fáscia vésico-vaginal, em que eu vou identificar o defeito dessa fáscia e vou, então, reaproximá-la, fixando e novamente nos seus pontos de inserção, que vai garantir essa sua nova sustentação, que é justamente o arco tendino da face endopélvica ou anel pericervical, que é o que a gente chama das colporrafias, anterior ou posterior. Já prolapsos por comprometimento do nível 1, que é justamente lá do ápice vaginal, eu vou ter dois tipos de tratamentos cirúrgicos. Um primeiro, em que eu vou originalmente utilizar ligamentos que já sustentam o útero, ligamentos da própria paciente, ou eu vou utilizar estruturas anatômicas que não fazem parte dessa sustentação na vida de forma fisiológica, mas que vou passar agora a sustentar esse ápice. Como assim? Quais ligamentos que originalmente já sustentam esse ápice que eu posso utilizar para corrigir esse prolapso? O próprio ligamento uterosacro. Então, aqui uma opção cirúrgica possível é eu realizar esse encurtamento de uterosacro. Ou ainda a chamada cundoplastia amecal, que é justamente uma técnica de fechamento da cúpula, depois que eu faço a retirada do útero, que é a esterectomia, em que eu vou, depois que eu fechei a cúpula, jogar esses uterossacros lá na região mais medial, para justamente diminuir a chance de enterocele pela própria cúpula vaginal. Ou ainda, eu vou utilizar outros tipos de estruturas anatômicas que não foram feitas originalmente para sustentar o ápice vaginal, mas que agora passarão a fazer esse tipo de trabalho, que é justamente o ligamento sacroespinhal e o ligamento longitudinal anterior da coluna. Então, veja só, aqui no ligamento sacroespinhal, eu posso utilizar mesmo pontos em que eu vou aproximar a cúpula, a região do ápice, nesse ligamento sacroespinhal, ou ainda utilizar alguns dispositivos como splents, por exemplo. Já o ligamento longitudinal anterior da coluna, eu vou realizar a chamada colpromontofixação, ou sacrocolpofixação, ou a histopromontofixação, quando eu não tiro o útero e preservo o útero. Veja que aqui consiste em colocar uma tela na parede vaginal e levá-la até a região do promontório, para então eu sustentar todo esse ápice vaginal. Dito isso, então, olha só, nesse papiquil aqui, veja só, eu tenho um ponto azão-azinho mais 2, veja que o maior prolapso na parede vaginal anterior está em mais 7, mas olha só, pessoal, é uma paciente que ela não tem fundo de saco, ou seja, ela tem aqui uma cúpula, e a cúpula, ela está 7 centímetros para fora do canal da carúncula inguinal, sendo que o seu comprimento vaginal total é de 8 centímetros, ou seja, ela está totalmente revertida para fora. Então, com isso, eu tenho esse prolapso apical grau 4 total, pessoal. Veja aqui, esse ponto de maior prolapso, ele realmente está ali para cima do comprimento vaginal total, menos 2 centímetros. Então, essa é a nossa classificação no papiquil aqui. Diante disso, eu tenho um prolapso apical. Qual que é a cirurgia para corrigir esse prolapso? Eu posso, aquilo que nós falamos, aquelas técnicas para corrigir defeitos do nível 1 de Delancey, em que eu vou utilizar ou ligamentos que originalmente fariam essa sustentação, como o uterosacro, aqui encurtamento de uterosacro, ou podoplastia de Meckel, ou ainda eu posso utilizar estruturas que originalmente não fariam esse papel de sustentação, mas que agora eu vou passar a fazer, que é o ligamento sacroespinhal ou o ligamento longitudinal anterior da coluna. Esse é o nosso gabarito.
E a Unicamp gosta realmente desse assunto. Olha, uma questão muito parecida que caiu lá quando a prova era alternativa. Uma paciente com queixa de bola na vagina e o seguinte POPQ. Qual que é a classificação correta deste prolapso? Então, veja só. Eu tenho ponto de maior prolapso na parede vaginal anterior mais 1, ou seja, entre mais 1 e entre menos 1 e mais 1 é um prolapso estadio 2. Vejam que eu tenho aqui na parede vaginal posterior um ponto de maior prolapso em 0, também entre menos 1 e mais 1 é estadio 2. E a região apical, olha só, ela tem aqui a região do ponto C em mais 2, então tá acima de mais 1, né, mais para fora que mais 1, mas antes do comprimento vaginal total, menos 2 centímetros, que é de 8 centímetros de comprimento vaginal total. Então, no estadio 3, prolapso apical. Como isso ficamos? Apical, estadio 3, anterior e posterior, estadio 2. Pessoal, essa foi a nossa revisão sobre os temas de ginecologia geral e uroginecologia. Muito obrigada, contem com a gente e até a próxima. E aí, pessoal? Eu sou a Marília Bertolazzi, professora de ginecologia do Medcoff, e hoje a gente vai revisar a prova de R4 de endoscopia ginecológica da Unicamp. Bom, é uma prova que só cai gineco, tá? 2023, 2022, ela foi uma prova de múltipla escolha. 2024 e 2025, ela foi uma prova de questões abertas. Então, podem vir as duas coisas, a gente vai passar pelos tópicos principais. E eu selecionei estes temas, porque sempre cai pelo menos umas 3 questões por ano de alguns desses tópicos. E aí, eu deixei aqui de um jeito mais amplo, mas a gente vai reforçar conceitos importantes e, obviamente, usar as questões para entender como esses conceitos são cobrados. Então, a gente vai passar por lesões anexiais, sangramento uterino anormal. Acho que sangramento uterino anormal, para o espectro da ginecologia, né? Para quem quer fazer R+ ginecologia, é um dos tópicos mais importantes. Tem que saber identificar as manobras propedêuticas, como investiga e, principalmente, como é que se trata. Urogineco também sempre cai, apesar de ser uma prova de endoscopia ginecológica. Infertilidade também, com alguns tópicos até um pouquinho mais de atualização. Então, vale a pena a gente reforçar algumas coisas. Endometriose, porque tem muito a ver com laparoscopia. O tratamento de endometriose, ele é laparoscópico, então as indicações cirúrgicas, as abordagens, quando indicar um tratamento cirúrgico, e anatomia da pelve, tá? Sempre cai pelo menos umas 3 questões, referente a espaço avascular, referente a ligaduras de vasos, a inervação, então vale a pena dar uma revisada também. Vamos começar a ver como eles cobram o tópico lesões anexiais, né? Mulher de 38 anos apresenta quadro de dor pélvica e no exame físico tem dor à mobilização do colo uterino, com massa anexial palpável à esquerda. Ultrassonografia transvaginal, cisto multilocular, 2 loculações com ecotextura mista, sem componente sólido, medindo 6 centímetros, sem vascularização, nem ascite. Classifique a imagem segundo os critérios de IOTA, com base na descrição do achado ultrassonográfico e sugira uma possível etiologia para essa massa anexial. Então, é uma prova que traz bastante imagem. Aqui a gente tem uma imagem de uma lesão anexial com contornos regulares, e aí a gente tem uma septação fina aqui dentro, e uma sujeirinha, né? Um vidro fosco, talvez. Ele te pede para classificar. Bom, é importante a gente saber reconhecer as lesões funcionais dos anexos. Então, o que é um cisto simples, né? Que a gente não precisa normalmente fazer nada a respeito. É uma bolinha d'água, a gente vê que ele é pretinho dentro, que ele tem contorno regular. E a gente chama, na verdade, é um folículo que cresceu muito, né? Até 2 centímetros, a gente considera que ele é um folículo, mais de 2 centímetros a gente chama de cisto, tá? Isso aqui é super comum em mulheres no menacme. Mulher na menopausa, a gente não espera nada nos ovários, mas uma lesão benigna, nada a fazer aqui na maioria das situações. E esse aqui que a gente tem que saber reconhecer também é o cisto hemorrágico, tá? Também pode ser cobrado num contexto de pronto-socorro, principalmente. Vamos lembrar que cisto hemorrágico pode cursar com instabilidade hemodinâmica em algumas situações e uma dor pélvica de início súbito super importante. Então, ele tem uma parede menos regular,
mas ele também é unilocular e ele tem um aspecto mais heterogêneo por causa do coágulo que se junta aqui dentro. E aí o endometrioma, né? Como que aparece o endometrioma? Ele pode ser confundido com o cisto hemorrágico, mas ele tem um conteúdo mais homogêneo dentro. Mas vejam que ele é bem diferente do cisto simples, porque não é um conteúdo líquido, né? Não é um conteúdo de aspecto citrino, ele é um conteúdo, quando a gente corta esse cisto de aspecto em chocolate, então ele tem uma densidade maior. Tem que saber reconhecer o endometrioma. Se a gente fosse classificar pela iota aqui, a gente tem critérios de benignidade, a gente já vai discutir mais pra frente isso. Por quê? Cisto com parede regular, que ele tem uma única septação, mas o septo é fino, ele não tem componente sólido. Então, esse cisto, ele é benigno, tá? Pelos critérios de iota, e muito provavelmente ele se trata de um endometrioma. Bom, aproveitando, né, a gente tem que saber iota, tá? É super útil para o nosso manejo de pacientes e cai bastante em prova. Então, eu quero que vocês tenham, isso é do próprio site da iota, para vocês saberem reconhecer os critérios de benignidade, que estão na primeira linha, e os critérios de malignidade, que estão na segunda linha. Então, vamos comparar, né? Cisto unilocular, ó, o folículo que cresceu demais. Bonzinho, parede regular, bola d'água dentro da barriga. Ele pode ter um componente sólido pequeno, tá? Que ele ainda pode ser considerado benigno, igual esse aqui, tem 7 milímetros, né? Até 7 milímetros a gente considera um componente sólido bonzinho. Sombra acústica, também critério de benignidade. Os septos, que todo mundo fala, mas tem septo, é do mal? Não necessariamente. Septo fino, né? Então, aqui não espessado, e eu tenho o comparativo aqui de malignidade, que a gente vê o septo espesso e irregular. Vejam a diferença, então, septo fino é bom, septo espesso é ruim. E o score ao Doppler, né? Então, o score 0 ou 1, sem fluxo ao Doppler, em comparação com o primo malvado aqui, que ele tem essa vascularização irregular, sugestiva de neovascularização. Aí, gente, componente sólido, normalmente ele sempre preocupa mais, principalmente quando ele é um componente sólido irregular. Então, daí o primeiro critério de malignidade. A CIT associada também, está associado a uma suspeita de malignidade. As estruturas papilares, aqui, mais que 4, a gente considera como malignidade. E aí o septo e a vascularização. Então, eu acho que aqui vale a pena a gente olhar essas imagens e saber reconhecer. Normalmente, as provas descrevem a lesão. A prova da Unicamp vai te falar como que é a lesão, mas ela também traz a imagem. Então, se você souber ver a imagem, você já fica mais seguro do que você está respondendo. Bom, sangramento uterino normal. Mulher de 60 anos, menopausada há 10 anos, refere sangramento vaginal em moderada quantidade por 3 meses. Tem índice de massa corpórea de 44 kg por metro quadrado. É hipertensa. Nega outras patologias. Fez uma esteroscopia diagnóstica com biópsia de endométrio conforme a imagem abaixo. Retorna ao ambulatório mantendo queixa de sangramento, cujo anátomo patológico não foi possível de ser realizado por material insuficiente. E aí uma questão dissertativa, né? Qual o achado da imagem esteroscópica e a paciente apresenta fatores de risco para uma doença ginecológica maligna? Se sim, qual a patologia em questão? E aí, um segundo item, qual a conduta a ser realizada? Então, a gente tem uma imagem de esteroscopia, cai muita imagem de esteroscopia nessa prova, tá? Todo ano também umas 3 questões, pelo menos, com imagem de esteroscopia. Então, a gente tem que saber e tem que treinar o nosso olho para reconhecer a esteroscopia. Se você não teve muita esteroscopia na sua residência, pega um banco de imagens e vai analisando para você saber reconhecer pólipo, mioma, endométrio secretor, endométrio hiperplásico, endométrio proliferativo. A gente tem que saber reconhecer a imagem. Bom, então respondendo à pergunta, né, essa senhora é uma senhora que tem uma obesidade importante, um IMC de 44, e ela está numa faixa etária de 60 anos. Era para ela sangrar? Não, tá? Fez a esteroscopia e ela veio com um material insuficiente. Então, essa biópsia não foi conclusiva. Só a esteroscopia não tranquiliza a gente. Por quê? A gente vê aqui algumas hiperplasias das glândulas endometriais. Então, essa paciente provavelmente tem uma hiperplasia, talvez até atípica, né? Nós precisamos da biópsia para saber. Então, o que a gente vê na esteroscopia é uma hiperplasia glandular. Isso não é esperado para uma paciente de 60 anos, a gente espera que esse endométrio seja atrófico, fininho, claro, com alguns vasinhos bem fininhos, né, que é característico de atrofia. E a doença maligna, né,
que a gente tem medo que ela tenha por conta dos fatores de risco é o câncer de endométrio, que é, né, cuja a hiperplasia glandular atípica é um fator de risco para câncer de endométrio, além da obesidade, além da idade e do quadro de sangramento. E ele te pergunta qual que é a conduta. Bom, se não veio material endometrial, a nossa conduta é uma nova biópsia. Aí você pode fazer uma esteroscopia cirúrgica, você pode fazer um aspirado endometrial, você pode fazer uma curetagem semiótica, você pode fazer uma aspiração manual intrauterina, mas não foi aceito, né, uma resposta que não tivesse a palavra biópsia ou investigação histopatológica. Outra imagem de esteroscopia, mulher de 62 anos, menopausada há 8, apresentou sangramento após a menopausa. Submetida à esteroscopia, né, e aí trouxe aí mais uma imagem de esteroscopia. E aí ele quer saber qual que é a melhor conduta. O que que a gente vê aqui, para quem não tem familiaridade, isso aqui é um pólipo endometrial, tá? E o melhor jeito de tratar o pólipo endometrial é por esteroscopia, a forma menos invasiva, uma patologia da cavidade endometrial, então a esteroscopia é super útil, tá? Biópsia dirigida não vai te ajudar porque você não vai tratar o problema, a gente já tá vendo que é um pólipo aqui, né? E você vai lá e vai ressecar. Marília, todo pólipo precisa ser ressecado? Gente, pólipos assintomáticos, né, em pacientes na menopausa, menores que 1 centímetro, não precisam ser ressecados, mas ele já falou que a paciente está com sangramento. Então, esse aqui a gente vai tirar. Mulher de 48 anos com antecedente de hipertensão arterial, em uso de losartana, comparece à consulta ginecológica com queixa de sangramento menstrual aumentado há 1 ano. Já fez uso de desogestrel, acetato de medroxprogesterona de depósito e ácido tranexâmico sem melhora. Ultrassonografia transvaginal mostrou um útero em antiversfluxão de 95 centímetros cúbicos, um endométrio de 12 milímetros, com um nódulo de 1,5 por 1,2 em fundo uterino FIGO 1. Ovário direito 2,3 centímetros cúbicos, ovário esquerdo 4 centímetros cúbicos. Qual que é a conduta para essa paciente? Então, a gente tem uma paciente, né, na fase próxima à idade da menopausa, provavelmente está em transição menopausal, e ela está com um sangramento uterino aumentado há 1 ano. É muito comum a gente ver pólipomioma e adenomiose aumentar o padrão de sangramento nessa fase, porque a gente tem ciclos anovulatórios e a gente tem picos hormonais e muito estímulo estrogênico aqui. Então, quem tem alguma patologia fica mais sintomática nesse período. Também é um período que a gente pode ter menstruações mais excessivas, né, nesse período de transição para menopausa, sem nenhuma patologia anatômica, mas quem tem aqui é um fator de risco, é o que está acontecendo com essa paciente. E ela tem um mioma FIGO 1. Quem que é o mioma FIGO 1, né? Daí tem que saber quem que é esse mioma para você conseguir indicar o tratamento mais adequado para ele. Então, aqui eu trouxe a classificação de miomas da FIGO, que a gente tem que saber, tá? Porque a prova cobra, ela te fala um mioma FIGO 3, um mioma FIGO 2, um mioma FIGO 1, um mioma FIGO 6. Então, você tem que saber o que isso quer te dizer. Então, o mioma FIGO 1, né, é um mioma que tem um componente submucoso importante, quase que inteiro aqui na região submucosa. O 0 é aquele mioma pediculado, ele é quase um pólipo, né? Só que ele tem característica de mioma mesmo, ele é formado por, essencialmente, células de músculo, né? Não células de miométrio, essa diferença. Aí o FIGO 2, ele ainda tem um componente submucoso importante, também cursa com sangramento. FIGO 3, ele tá lá no miométrio, assim como o 4, mas ele ainda tem um pouquinho de componente submucoso e ele pode cursar com sangramento. E FIGO 5 não tem componente submucoso, ele tem componente de miométrio e subseroso. O 6, mais subseroso do que miométrio. O 7, ele é totalmente subseroso, tá? E o 8 é o mioma de colo, que também existe, não aparece aqui nessa imagem. Então, FIGO 1, né? Paciente com quadro de sangramento uterino anormal, o melhor jeito de tratar uma patologia de cavidade é a esteroscopia cirúrgica. Adolescente de 14 anos é trazida pela mãe ao pronto-socorro com queixa de sangramento aumentado há 12 dias. Apresentou menarca há 1 ano, refere que apresenta irregularidade menstrual, com ciclos que variam de 20 a 60 dias. Há 12 dias iniciou um quadro de sangramento aumentado, com coágulos e cólicas de forte intensidade. Há cerca de 2 horas da admissão, apresentou um quadro de fraqueza, tontura, sensação de desmaio,
com aumento da perda sanguínea. Exame físico confuso, sonolenta, descorada, 2 cruzes, pressão 80/42, frequência cardíaca de 120, frequência respiratória de 14, saturando 98. Qual é a conduta para essa paciente? Gente, eu estava respondendo essa pergunta e o meu marido estava do meu lado e ele falou, nossa gente, mas é óbvio, mas a gente às vezes esquece. Primeira conduta para uma paciente que está taquicárdica, hipotensa e com quadro de fraqueza, né, por um sangramento, a nossa primeira conduta é obter acesso venoso, iniciar a reposição volêmica com colóide, né, então aí vai entrar Ringer lactato ou soro fisiológico mesmo. Esse é nosso primeiro passo, primeiro estabilizar a paciente. Aí depois que você vai investigar qual que é a causa. Os pacientes jovens, a gente precisa pensar em algum distúrbio de coagulação, principalmente, também uma patologia anatômica, mas a primeira coisa é salvar a vida dela. Não pensem em responder outra coisa. Eu trouxe essa questão porque ela se aplica para qualquer paciente que chegue num contexto de pronto-socorro. A gente é médico, a primeira coisa que a gente vai ver é estabilidade hemodinâmica. Mais uma questão com imagem esteroscópica. Mulher de 47 anos, sangramento uterino anormal, com aumento da quantidade de dias e fluxo. Antecedentes, hipertensão, tabagismo, ultrassonografia viu um útero medindo 90/77/53 milímetros, miometro heterogêneo, miomas intramurais de 3,8 e 3,5 e um mioma submucoso de 2,1. Exame esteroscópico conforme a imagem a seguir. A paciente não deseja tratamento cirúrgico. Nesse caso, qual que deve ser a conduta adequada? Bom, é uma paciente com quadro de sangramento uterino anormal. Então, alguma coisa a gente precisa fazer. Os miomas dela causam o sangramento? O que está associado, o culpado aqui é esse mioma submucoso de 2,1 centímetros, que é justamente esse mioma que aparece aqui na esteroscopia, porque ele tem esse componente aqui de comprometimento da cavidade endometrial e ele é o principal culpado pelo quadro de sangramento. O que a gente pode fazer para essa paciente? Bom, gente, uma paciente de 47 anos, né, pela faixa etária, a gente não é uma boa escolha a pílula anticoncepcional combinada, né? A gente evita usar pílulas com estrogênio depois dos 40 anos de idade, por aumento do risco tromboembólico principalmente, tá? Expectante também não, porque tá te falando que a paciente é sintomática. E análogo de GNRH tem muito efeito colateral. A gente pode lançar a mão no sangramento uterino anormal, mas não é a nossa primeira escolha. Aqui iria muito bem um DIU, né? Um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é um progestagênio. Marília, mas ela tem patologia de cavidade. Só que ele trouxe a imagem da ístero justamente por isso. Olha aqui como ela tem uma cavidade que dá para tranquilamente colocar um mioma. Então, não um mioma, que dá tranquilamente para a gente colocar um DIU. Então, justamente por conta disso que ele te trouxe a foto da esteroscopia, para você avaliar a cavidade e ver que cabe colocar um DIU aqui e que muito provavelmente isso vai resolver o problema dela de forma não cirúrgica. Mais uma de esteroscopia. Eu trouxe porque a prova por si só já é um estudo, tá, gente? Mulher de 65 anos com 3 episódios de sangramento pós-menopausa no último semestre. Tem um ultrassom transvaginal, um endométrio heterogêneo com espessura endometrial de 1 centímetro. Ela fez esteroscopia e o achado está na figura a seguir. Gente, o que é isso aqui? Vocês precisam saber. Quando você olha isso aqui na esteroscopia, tá? Isso aqui é um provável câncer de endométrio, tá? A gente precisa saber reconhecer. Então, vejam que a gente tem todo o combo, né? A gente tem uma lesão vegetante, a gente tem atipias vasculares, ela tem contornos irregulares, ela preenche quase que toda a cavidade endometrial. Então, isso aqui é suspeito. E aí, além disso, né? Se você não souber nada de ver imagens, se você não conseguir enxergar na hora da prova, é muito importante vocês lerem o enunciado e verem os fatores de risco, porque a questão te direciona para isso também. Então, mulher de 65 anos que está com episódios repetidos de sangramento pós-menopausa. A gente sempre fala, né, que a paciente que tem um sangramento por atrofia, que é uma causa comum de sangramento na pós-menopausa, tem um sangramento autolimitado em pequena quantidade. Agora, quando ela fica recorrente com sangramento,
pode procurar que tem alguma coisa. E mesmo que você não soubesse reconhecer na imagem, ele te fala que o eco endometrial tá com 1 centímetro. Então, aqui é para você ficar bem preocupado e só dá para responder câncer de endométrio. Mulher de 38 anos, tercigesta, com 3 cesáreas, fez laqueadura na ocasião do último parto, vem com queixa de sangramento uterino anormal, acompanhado de dismenorreia leve intensidade. Apresenta ciclos regulares a cada 35 dias, com fluxo moderado, duração de 4 a 5 dias, porém cerca de 2 dias depois do fim do fluxo menstrual, tem início um sangramento anormal, pouca quantidade, com sangue em borra de café e duração de 7 a 10 dias. Durante a investigação do quadro clínico, foi evidenciada a imagem a seguir, respectivamente em ultrassonografia transvaginal e ressonância magnética. Qual a possível etiologia do sangramento uterino anormal e qual o fator de risco que a paciente apresenta para o desenvolvimento de tal quadro. Então, mais uma questão com imagem para a gente saber reconhecer. O que é que a gente consegue ver aqui, gente? Uma istimocele. Para quem nunca viu uma istimocele, ela aparece assim no exame de imagem. O que é uma istimocele? É uma falha, normalmente no lugar onde foi realizada a esterotomia, e aí a gente tem um enfraquecimento, né, das camadas uterinas nessa região, e a gente pode ter, o sintoma característico, além de cólica, é esse sangramento uterino anormal mais para o fim da menstruação, que fica em pequena quantidade, muito provavelmente porque represa alguma coisa aqui. Então, no ultrassom ele aparece aqui como um enfraquecimento, dá para ver no ultrassom, na ressonância dá para ver melhor ainda, tá? Então, aqui bem o lugarzinho, né, da prega vesico-uterina, que a gente vê o lugar que a gente normalmente faz a esterotomia e vê esse enfraquecimento aí das paredes, das camadas uterinas. Então, isso aqui é uma istimocele, saibam reconhecer a imagem. E o fator de risco principal para se ter istimocele, né, você não dá para ter istimocele se você teve só parto normal, é a questão das múltiplas cesáreas dessa paciente. Bom, vamos ver como que cobra endometriose, que sempre cobra. Tratamento cirúrgico da endometriose intestinal deve ser indicado, deve ter indicação obrigatória na presença de sinais e sintomas de obstrução, indicação preferencial mediante a quadro álgico severo refratário a tratamentos hormonais ou crescimento das lesões mesmo durante o bloqueio hormonal. Aí ele te pede para citar 3 opções cirúrgicas mais comumente utilizadas para tratar a mesma, né? Então, ele quer saber como se trata a endometriose intestinal. E, de forma geral, escreva as indicações para ressecção discoide e ressecção segmentar das lesões endometrióticas intestinais. Vocês vejam que no item B, na questão já te deu, né, 2 formas de tratar a endometriose intestinal. Então, as 3 principais formas, 3 opções que a gente tem para tratar a endometriose intestinal é o shaving, a ressecção discoide e a ressecção segmentar. E aí, vamos discutir um pouquinho melhor cada um deles, né? Antes de eu falar da abordagem de reto e de alças no geral, vamos falar um pouquinho de critérios para tratamento cirúrgico, tá? Então, o tratamento preferencial da endometriose é o bloqueio hormonal. A gente tem uma recomendação de fazer o bloqueio hormonal ou com contraceptivo combinado ou com contraceptivos contínuos, de forma crônica, porque a gente sabe que é uma doença crônica. Se a paciente controlar o sintoma e controlar a doença com o tratamento clínico, obviamente, né, não necessariamente se ela não tiver algum critério cirúrgico direto, você não precisa operar. Mas na falha ou impossibilidade de tratamento clínico, a gente tem uma indicação de cirurgia. E aí, eu gosto de falar dos riscos de obstrução de outras estruturas. Então, quando a gente tem acometimento de ureter ou hidronefrose por um foco de endometriose ali nesse ponto das vias urinárias, obstrução ou risco de obstrução intestinal, né? E aí, para alças de intestino grosso, quando a gente tem um comprometimento da circunferência da alça de mais de 30% a 50%, ou comprometimento de intestino delgado, porque o delgado é mais fino, tem um risco maior de obstrução. Endometriose de apêndice também é uma indicação cirúrgica direta, né, pelo risco de confundir os sintomas. E o endometrioma, que é aquela lesão de ovário, quando ele é maior do que 5 a 6 centímetros. Aí a gente tem uma ideia de abordar.
Então, isso a gente precisa saber, né? São indicações que, apesar do tratamento clínico, a gente vai precisar abordar também, muito provavelmente. E aí, como que a gente aborda, né, o intestino? O segmento do intestino mais comumente comprometido é o reto sigmoide, tá? E as 3 formas principais é o shaving, que é um raspado, que se aplica para lesões de até 2 centímetros, que comprometem até no máximo a serosa, então com até 3 milímetros de profundidade de invasão. Se ela pega todas as camadas do intestino, a gente já não pode fazer um shaving, obviamente, porque você vai abrir a alça e você não pode deixar a alça lá aberta. Para lesões entre 2 e 3 centímetros, que comprometem até 1/3 da alça, a gente pode lançar mão da ressecção discoide. Então, você tira um disco da alça e faz um grampeamento dessa alça e não precisa tirar um segmento inteiro. Mas a gente tem essa limitação de tamanho, né, de até 2, 3 centímetros e até 1/3 da alça, que é o que cabe ali no tamanho do grampeador. E a ressecção segmentar, que a gente utiliza para lesões maiores que 3 centímetros ou com comprometimento maior do que 1/3 da alça, porque aí o disco não é suficiente. Então, você realmente faz uma retossigmoidectomia, né, para você tratar. Aqui, lesões maiores que 3 centímetros ou lesões multicêntricas, tá? Quando a gente tem várias lesões no segmento ali de retossigmoide, dá para fazer anastomose primária ou, dependendo da situação, até uma colostomia de proteção, mas normalmente a gente faz anastomose primária no mesmo tempo de cirurgia. Bom, respondendo aqui, mais uma questão. Sobre o tratamento cirúrgico de endometriose intestinal, é correto afirmar, e aí ele fala, né, aborda esse tópico, ressecções segmentares estão indicadas em doença intestinal multicêntrica ou maior que 3 centímetros ou com comprometimento maior do que 1/3 da alça, tá? Não pode usar disco para lesão multicêntrica, você não vai fazer um monte de disco na alça e fazer um monte de sutura, não tem lógica fazer isso, tá? Então, o grampeamento discoide é uma técnica que apresenta maior risco de lesão inadvertida de nervos? Não, tá? A ressecção segmentar tem maior risco de lesão de nervo, obviamente, porque é um procedimento de maior porte. Sobre a endometriose profunda, é incorreto afirmar. O CA-125 é uma ferramenta diagnóstica importante, de baixo custo, com alta sensibilidade e especificidade. B. A recidiva dos endometriomas ovarianos tratados também está relacionada à radicalidade da cirurgia. C. O tratamento da endometriose de vagina deve ser feito por via abdominal. Ou D. A suspensão ovariana durante o ato cirúrgico favorece a identificação e individualização de estruturas e o tratamento da doença posterior. O que é que está errado aí, gente? Só a A, tá? O CA-125 é um marcador tumoral que está aumentado em diversas situações, tá? Ele é o marcador do carcinoma seroso de alto grau do ovário, mas ele também é um marcador de miomas, ele é um marcador de lesões benignas do ovário, ele pode estar aumentado em situações como endometriose, até doenças pleurais podem aumentar o CA-125. Então, ele não é nem sensível e nem específico, e ele também não é uma coisa de tão baixo custo. Então, a gente não usa muito o CA-125 no diagnóstico de endometriose. Você pode até usar para segmento em algumas situações, mas com o avanço dos exames de imagem, a gente costuma fazer segmento com o exame de imagem, não se aplica isso aqui. CA-125 é útil para segmento de câncer de ovário que tinha o CA-125 aumentado no momento do diagnóstico. As outras estão certas, tá? Se você tratou um endometrioma ovariano, tirou a cápsula dele, tudo certinho, né, a recidiva é menos provável. O tratamento da endometriose de vagina deve ser feito por via abdominal, tá? Porque você tem que olhar até onde vai aquele nódulo da vagina. Às vezes você tem um nódulo que pega septo retovaginal, que pega nervo, que pode infiltrar o reto, então você não pode simplesmente ir lá e ressecar via vaginal. E um dos lugares muito comuns de comprometimento posterior de endometriose são as fossas ováricas, então a gente precisa não só liberá-las, porque às vezes o ovário está aderido, mas suspender aquele ovário para a gente conseguir identificar estruturas nervosas, estruturas vasculares, o trajeto ureteral e conseguir tirar a lesão, minimizando o risco de lesões de estruturas relevantes. E urogineco, como é que cai, Marília?
Mulher com queixa de perda de urina aos esforços, urgência miccional, aumento da frequência urinária e noctúria, tem como diagnóstico clínico mais correto. E aí, eu quero que vocês sempre se atentem. Paciente com sintomas de urgência urinária. Então, o que é sintoma de urgência? Ah, eu sinto vontade no banheiro quando vou sair um pouquinho, ou eu sinto vontade no banheiro toda hora, cada 30, 40 minutos eu tenho que ir no banheiro. Se eu pulo um pouco, se eu faço uma atividade física, eu sinto vontade no banheiro. É aquele aviso para o cérebro de que a pessoa precisa ir no banheiro. E a noctúria, que ajuda muito a gente, porque o fato da pessoa precisar levantar mais do que uma vez à noite para urinar, já configura a noctúria. E esses sintomas, eles caracterizam a síndrome da bexiga hiperativa, muito comum em pacientes na pós-menopausa. Então, é muito importante a gente caracterizar nos quadros de incontinência urinária se existe a síndrome da bexiga hiperativa. O diagnóstico é clínico, tá? E a gente pode até lançar mão de testes terapêuticos. O que é a síndrome da bexiga hiperativa? Eu explico para os pacientes dessa forma. Eu falo, a bexiga manda um aviso para o cérebro antes da hora dela estar repleta, dela estar distendida e de ser a hora de urinar. É um falso aviso. Então, né, essa paciente que tem perda urinária aos esforços, então, talvez ela tenha uma incontinência urinária de esforço, a gente precisa caracterizar melhor como é essa perda, mas ela tem urgência miccional, aumenta a frequência urinária e noctúria. Então, ela caracteriza uma síndrome de bexiga hiperativa, associada à incontinência urinária de esforço. Então, a gente tem que responder a C. Mulher com quadro de bola na vagina foi encaminhada e teve a seguinte classificação do POPQ: AA 0, BA mais 1, C mais 2, GH 3, PB 3, TVL de 8, AP de 0, BP de 0 e D de 0. A classificação correta do prolapso. Então, aqui a gente pode fazer a tabelinha para ficar mais visual, né? Então, o Azinho pequeno, ele diz respeito ao componente de parede anterior. Então, a gente tem ponto A e ponto B na parede anterior, e o Pzinho diz respeito à parede posterior. Também temos o ponto A e o ponto B da parede posterior. Esses pontos são pontos fixos. O C é o colo ou cúpula vaginal, caso a paciente não tenha colo, né? Aí a gente tem o corpo perineal, o PB, perineal body, e o hiato genital, que a gente avalia o comprimento para avaliar se a paciente tem, por exemplo, uma rotura perineal. E a gente tem o comprimento vaginal total, total vaginal length, e o ponto D, que é o fundo de saco de Douglas, que no caso da paciente não tem um colo, ele seria a mesma coisa que o ponto C. E aí a gente tem a classificação de prolaptos, né, com base no POPQ. E aí a gente classifica como estágio 0 a paciente que não tem prolapso, então a gente precisa ter todos, né, os pontos negativos. Não é o caso aqui, né? Vejam que ela tem o ponto BA, ele tá positivo, e o ponto C, que é a cúpula, ele tá positivo mais 2 centímetros. Esse mais é em relação ao ímen que a gente classifica. Então, ela tem um prolapso. O estágio 1, parte prolapsada, está a mais de 1 centímetro acima do ímen, mas ainda está dentro da vagina, então essa paciente não tem bola vaginal, né, ela não se exterioriza nada. O 2, aí a parte prolapsada está entre 1 centímetro acima e 1 centímetro abaixo do ímen, então olhando a paciente você consegue ver que ela tem um pequeno prolapso, mas não é uma coisa que se exterioriza. Estágio 3, a parte mais prolapsada está a mais de 1 centímetro do ímen, mas sem se protuir totalmente, menos de 2 centímetros do comprimento total da vagina. E o 4 é o prolapso total, é aqueles prolapsos que a gente vê uma inversão completa da vagina, tecida total dos compartimentos, e aí a gente pode ver a inversão uterina ou da cúpula vaginal, caso a paciente tenha histerectomia. Então, essa paciente aqui, ó, ela tem um prolapso, a gente classifica por etapas, né? Então, a gente precisa falar de todos os componentes. Ela tem um prolapso apical estágio 3, tá? Porque a gente vê aqui que o ponto da cúpula tá mais de 2 centímetros, tá 2 centímetros do ímen,
tá? É um prolapso de parede anterior estágio 2, porque o ponto maior de prolapso está a 1 centímetro do ímen, e um prolapso de parede posterior estágio 2 também, porque eles estão no ponto 0 aqui, né? Então, ele está no estágio 2 ainda. O pior prolapso é o prolapso de componente apical. Precisa saber isso, e não é difícil, tá? Não é uma grande coisa. A gente consegue memorizar esses critérios. Gravem aí a diferença entre o 2 e o 3, que é o que mais você precisa gravar, né? Infertilidade, como que cai? Mulher de 33 anos procura o ginecologista referindo que parou anticoncepcional há 2 anos para poder engravidar. Desde então, apresenta ciclos irregulares, ficando até 3 meses sem menstruar. Refere o uso de anticoncepcional desde a adolescência. Traz exames solicitados na UBS, um FSH de 3, um estradiol de 98, TSH de 1,9, prolactina de 20, esterossalpingografia com sinal de corte positivo bilateral, ultrassonografia transvaginal de endométrio secretor com 8 milímetros, ovário direito de 14 centímetros cúbicos, ovário esquerdo de 19 centímetros cúbicos, contagem total de folículos antrais 28. O esposo, de 36 anos, também realizou exames, testo total de 450, FSH de 5, espermograma, volume de 2,5, concentração de espermatozoide de 25 milhões, motilidade progressiva rápida de 10%, progressiva lenta de 30% e não progressiva de 50%, Kruger de 5%. A conduta para esse casal com infertilidade. Aqui eu trouxe, né, as mudanças de parâmetro de espermograma. É interessante a gente saber mais ou menos, tá? Isso aqui para a prova. A gente usa a última atualização de 2010. Kruger tem que ser maior do que 4%, tá? E aí a gente espera aí uma motilidade total progressiva e não progressiva maior do que 40%, tá? A motilidade progressiva maior do que 32%. Aqui, principalmente, a gente soma ambas, né? Então, a gente vai somar a progressiva rápida e a progressiva lenta. Então, aqui a gente tem 40%, um Kruger maior que 4%, o volume também parece que está adequado. A gente tem uma concentração maior do que 15 milhões por ml e um volume total aí, que não é tão importante, de 2,5, que é normal. Normalmente a gente recomenda também uma abstinência aí de 2 a 7 dias antes de realizar o exame. Bom, gente, o que essa paciente tem, né? A gente pode ver que essa paciente tem irregularidade menstrual, tá? Real, fica até 3 meses sem menstruar. Os exames dela, FSH e estradiol estão normais, TSH normal, prolactina um pouquinho aumentada, acima do valor de referência, mas ainda assim próximo. A esterossalpingo dela é normal, sinal de corte positivo significa que teve extravasamento do contraste bilateral nas tubas, então a gente tem perviedade tubária. E aí a gente tem aqui aumento dos 2 ovários. A gente espera que os ovários tenham até 10 centímetros cúbicos de volume, ela tem um com 14 e um com 19. Essa paciente, ela tem anovulação crônica, a gente pode falar isso, e muito provavelmente por síndrome do ovário policístico. O que seria o tratamento mais adequado para essa paciente, né, para esse casal, né, porque o tratamento é sempre do casal. Estimulação ovariana controlada, e aí você pode usar letrozol ou clomifeno, porque ela não tem fator tubário, a tuba dela tá aparentemente tudo bem, e o principal fator deste casal é a anovulação crônica, então fator feminino. Casal procura serviço de reprodução pois desejam ter um filho. Esposo de 49 anos, menopausa 5, confirmada laboratorialmente. Traz ultrassom transvaginal com útero de tamanho normal, linha endometrial de 2, ovários diminuídos, sem folículos antrais. O esposo, de 56, traz um espermograma normal. O casal deseja saber sobre a possibilidade de gestação, já que viu a notícia da gravidez de Cláudia Raia aos 55 anos, né? A gravidez da Cláudia Raia. Nas orientações do casal, qual é a informação incorreta? É uma questão, eu trouxe de propósito, né, só pra gente revisar. Apesar da menopausa confirmada, é possível, com estimulação ovariana, induzir o crescimento folicular e obter óvulos para fertilização in vitro. Gente, tá muito errado isso, tá? Então, não tem como a gente estimular um ovário, isso é essencial. Não tem como a gente estimular um ovário que já esgotou a produção folicular dele. Você pode estimular o quanto que você quiser, que você não vai conseguir nenhum resultado. Então, isso é absurdo e tem que ficar muito claro.
Aí vamos ver as outras. É possível sim a gravidez na menopausa se a gente usar óvulos de doadora, tá? Ela tem a estrutura anatômica lá, a gente pode lançar mão de progesterona e de estradiol para melhorar esse endométrio e conseguir uma implantação, mas é factível, mas ela não vai usar o material genético dela. É possível gravidez na menopausa com óvulos próprios, caso a paciente tenha feito um congelamento prévio, e aí, quanto mais cedo, né, quanto mais jovens aquele óvulo, melhor. Em relação ao homem, geralmente a produção espermática permanece, mesmo em idades avançadas, sendo possível a gestação. Também é verdade. O homem não entra, né, na andropausa real. É claro que diminui a produção espermática e de testosterona, mas uma gestação com material genético do homem é factível, né, nessa idade deste paciente. E anatomia, como é que é cobrado? O ureter é utilizado como marco divisório dos seguintes espaços. Olha, gente, é bem anatomia mesmo. E ele quer, inclusive, que você saiba, né, o epônimo. Então, a gente tem, né, isso é importante para as provas de R4 de gineco, tirando o masto, os espaços laterais da pelve. Esses são espaços avasculares. Então, são espaços importantes do ponto de vista cirúrgico para a gente poder dissecá-los, né, e tratar endometriose, para doenças oncológicas. Então, o espaço paravesical, ele fica aqui lateral à bexiga, né? Um espaço super importante, que ele tem limites, né? Medialmente a gente tem a bexiga e o ligamento umbilical medial, e lateralmente a gente tem o músculo obturador interno e a face endopélvica. É um espaço muito utilizado principalmente para a linfadenectomia pélvica na parte da onco. E a gente tem o espaço pararetal. E aí o espaço pararetal, como o próprio nome já diz, ele fica nas laterais do reto. E ele pode ser subdividido em dois outros espaços. O espaço de Lático e o espaço de Okabayashi. O espaço de Lático, ele fica lateral ao ureter. É o ureter que divide, tá? E eu gosto de lembrar assim, Lático é L de lateral, lateral ao ureter. E o espaço de Okabayashi é o outro, né? É o que fica medial ao ureter. E é importante porque a gente precisa entender esses espaços para conseguir fazer uma dissecção segura do ureter, né? Para você deixar ali aquele peritônio que envolve o ureter, que é o que leva à vascularização dele, e também do plexo hipogástrico. E aí a gente tem o espaço retropúbico de Retzius, e aí eu gosto de lembrar dele assim, eu tô falando o que eu uso o que eu usava para decorar, né? Ele é um espaço anterior que fica entre a sínfise púbica e a bexiga. Então, é esse espaço aqui. Retsus parece reto, mas não tem nada a ver com reto, tá? Não é um espaço de componente posterior e sim componente anterior. E o conhecimento da anatomia deste espaço é importante, principalmente para procedimentos uroginecológicos, principalmente passagem de slings. Os slings ficam nesse espaço. Então, a gente precisa saber os epônimos, sim, também, tá? Então, ele quer saber quais espaços são divididos pelo ureter. É o Okabayashi e o Lático. O Lático fica lateral ao ureter e o Okabayashi fica medial ao ureter. E esses são os espaços pararetais, tá? Os limites do espaço de Retsus, vejam que eles gostam mesmo que a gente saiba, né? A parte anatômica, a gente precisa saber mesmo, né, gente? Você quer operar a pelve, você precisa saber a anatomia. Então, vamos lembrar o espaço de Retsus, que é o espaço, a gente tem, é o espaço entre a sínfise púbica e a bexiga, aqui na imagem, tá? Se você lembrar disso, ele já te ajuda muito, mas ele é delimitado pelo ligamento de Cooper, pelo arco tendíneo da face pélvica e pela parede vesical anterior. Se você sabe que ele é um espaço entre a sínfise púbica e a bexiga, isso já te ajuda muito, porque você já vai tirar ligamento uterossacro, que está lá atrás, espaço pubovésico-uterino, ligamento sacroespinhoso, que também está lá atrás, e músculo obturador, você também exclui, tá? Então, o espaço de Retsus é um espaço medial. Isso que é importante, se você só lembrasse que ele é um espaço medial e que fica entre a sínfise púbica e a bexiga, você conseguiria responder. Então, dá uma olhada na imagem, olha esses espaços de pelve, principalmente os espaços avasculares, porque todo ano cai uma questão, às vezes mais de uma, sobre eles. Gente, é uma prova inteligente,
tá? Que cobra conceitos importantes. Eu acho que o mais importante é a gente revisar parâmetros de anatomia, então a parte de inervação, né, que são coisas que a gente às vezes tem uma dificuldade um pouquinho maior de memorizar, vascularização, tá? E o manejo de sangramentos uterinos anormais, indicações de cirurgia, quando que você faz ístero, quando que você faz vídeo para abordar um mioma, por exemplo, quando que você prossegue a investigação do sangramento uterino anormal, reconhecer as imagens, tanto de esteroscopia, quanto imagens de lesões anexiais, por exemplo, saber identificar um mioma numa ressonância, num ultrassom, então treinar o olho para esse aspecto. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Um beijo e bons estudos!